E agora sim, cá estamos para apresentar o nosso poeta desta noite. Olá, Albino Dias. Olá, boa noite. Albino Teixeira Dias, Albino Dias, mais conhecido pelas redes sociais. É verdade, assim? Sim, sim, sim. Que tem página de autor, já criada. Sim, onde vou divulgando aquilo que vai nascendo. Que vai saindo, exatamente. Exatamente. Albino, eu tenho a sua poesia já, depois temos aí um contratempo com a perda de um livro, enfim, eu não queria fazer a apresentação do livro sem realmente estar com o segundo livro, porque não sei se está de acordo comigo, no tipo de escrita, no tipo de poesia que faz, particularmente na organização dos poemas, nas estrofes longas, é uma das características do Albino. Tem consciência disso? Fazer poemas longos? Sim, tenho consciência que sim, que são poemas longos em comparação com aquilo que... Não estou a fazer nenhum juízo, estou a dizer, vou constatar, são. Sim, são poemas longos, normalmente versos compridos. Versos compridos, estrofes longas, a ocupar uma página inteira do livro. Exato. Ou dá-me a sensação, mas isto é como leitora, e o Albino dir-me-á, da sua justiça, dá-me a sensação que quando começa a escrever, e a razão por que começa a escrever será um bocadinho, como dizer, imparável. Digamos, que se forma com tal velocidade e força interiores que depois parar, o verso parece que desdobra noutro verso e desdobra noutro verso, e nós sentimos muitas vezes que o início de uma estrofe repete com anáforas persistentes a mesma ideia que vem desde a primeira estrofe. Sim. Isto é uma das suas características da escrita. Exato. Então é para isso que nós vamos preparar-nos para versos longos que desenvolvam uma ideia. Eu quase que diria que me permitiria dizer que o desenvolvimento dos seus versos são quase uma narrativa poética. Não sei se isto é muito bem entendível, mas começando por uma ideia, desenvolve a própria ideia e ela vem em ondas e espraiar-se à nossa praia. É isso mesmo, é isso. Eu tento focar-me numa determinada ideia e desenvolvê-la. Pronto. É isso mesmo. Eu leio frequentemente poesia e... Tem de ser. Leio com muita frequência e então no Facebook eu não faço outra coisa. O Facebook divulga muita poesia e de muito bons poetas. E de facto aquela poesia que me diz mais é aquela que se foca numa ideia e a trabalha e a desenvolve. Exato, é isso. Tem um princípio, meio e um fim. Exato, desenvolve, exatamente, é isso mesmo. Já não aprecio tanto aquela poesia mais depurada, curta. Que embora tenha uma grande preocupação com a palavra e com a forma como posicionar as palavras e tudo, mas há um género de poesia que eu comparo, isto comparando a poesia com a expressão plástica. Nós na expressão plástica temos a pintura abstrata e temos uma pintura mais realista. Claro. Pronto, na poesia eu faço... Também sim. Eu faço um certo paralelismo. Há aquela poesia que é muito... de visão imediata. E a outra que é muito subjetiva. Completamente subjetiva, e cada leitor uma leitura, não é? Exatamente, e que no mesmo poema há um emaranhado de sentires, de emoções, que depois de eu ler fico assim... Como é dizer? Não entendi. Não chegou lá. Não cheguei lá. Estou num estado de espírito que não é o mesmo. O obscurantismo na poesia é muitas vezes uma vontade expressa do poeta. Nós sabemos que o hermetismo, a opacidade das letras é muitas vezes uma vontade. É uma forma de realização pessoal, gosto pessoal, que não vamos por aí. A sua não é definitivamente. E vamos então agora a dados muito concretos. O Albino Dias vem do Porto. Vila Nova de Gaia. E quando escreve este livro que saiu em 2016, não erro, não, este pedaço de terra só em 2016, para mim, deixe-me dizer, mas provavelmente foi quando foi possível, tardiamente, porque está suficientemente maturada a ideia e a palavra para poder sair mais cedo, mas pronto, foi provavelmente quando foi possível. Nasceu em Vila Nova de Gaia ou nasceu no Porto? Eu nasci no Porto. Nasceu no Porto.
Eu sei que de uma família humilde, eu só digo isto, não porque me interessa referir a cidades biográficas, ser humilde ou não ser humilde, não é isso que interessa no caso. Mas interessa-me numa perspectiva, que é a capacidade de uma família de poucas posses ter tido a consciência pessoal de aos 12 anos começar a interessar-se desde muito cedo pela poesia, pelas letras e ter trabalhado desde muito cedo nesse sentido. Então, este pedaço de terra, título deste livro, vem desse pedaço de terra onde nasceu? Não, esse é o título de um dos poemas, aliás, do poema que está na contracapa. Pois é. Importa-se que eu lhe diga para pararmos um segundo. Sim, não leva a mal? Sim. Então vamos a isso. Este pedaço de terra do lugar onde nasci, tem varandas para o Douro, muito pertinho do mar. Esse mar que se entrega num abraço duradouro, bailando sem se cansar. Este pedaço de terra onde cresci, amei, sofri e me tornei no que sou, foi berço de gente honrada, leal e trabalhadora, gente que não se vergou, a quem quis ver calada em tempos de outra senhora. Este pedaço de terra de casario multicolor e com beleza sem igual, deu ao mundo gente de valor e o nome a Portugal. Por isso desculpa a interrupção, mas eu sabia que quando estava a dizer este pedaço de terra, apetecia-me que surgisse o poema, porque era efetivamente por onde vamos começar. Este pedaço de terra é o título. Mas é um título que foi sugerido pelo editor. Sim. Não foi sugerido por mim sequer. Não. Ele é que tanto a capa como o título foi sugerido pelo editor. Já no segundo livro não. No segundo livro, tanto o título como a capa já são seus. Exatamente. Muito seus. Eu estava ainda presa a este primeiro livro e nós vamos dar um saltinho ora cá, ora lá, consoante o rumo da conversa que vamos tomando. E se eu interessei-me imenso pelo facto de saber que aos 12 anos as palavras já mexiam consigo e que enquanto estudante e mais tardiamente já adulto procurou os grandes mestres da poesia, que são sempre grandes mestres, porque nós temos de ser sempre conduzidos por alguém. E no segundo livro, a que chamou Labirintos do Sentir, e que é realmente um livro cujo título me parece perfeitamente adequado àquilo que estamos a ler e àquilo que vamos ver e que vamos ouvir ler, há um texto curioso que se chama Parado à Esquina do Tempo. É um poema bonito, como tantos outros, belo como tantos outros, mas que me fala de o que é estar parado à esquina do tempo, metaforicamente falando, significa estar à espera de ver o seu trilho começar, está à espera de ver abrir caminhos. Entre o presente e o futuro, há de haver um caminho para si. E eu sei que muito cedo que teve trabalhos, áreas de formação diversificadas, formação profissional e trabalhos muito diversificados, até ao serviço militar esteve ligado à indústria de mobiliário, segundo sei, e aparece nessa altura, por essa altura, se calhar, ou desde cedo, desde a adolescência que eu já referi, esse estar na esquina do tempo. Porque estar precisamente onde se sabe que se vai encontrar o caminho, onde se sabe que está a estrela do norte, onde se pressente que o meu caminho é por ali, acho que é estar parado à esquina do tempo, mas a saber o que o tempo vai fazer de si. Então vamos ouvir este poema. Parado à esquina do tempo, entre o passado e o presente, avisto o futuro, mais além, ofuscado pela neblina dos dias que marcam o meu desalento, partilhado com mais gente que, vivendo num vai-vem, ouve as mesmas melodias. Estou preso, de mãos atadas,
sem as poder afastar, para abraçar as madrugadas que estão prestes a chegar. Nesta esquina onde estou, polida de me encostar, esperando o amanhecer dos dias que vão chegar, revejo aquilo que sou e projeto o que vou ser. Parado à esquina do tempo, entre o passado e o presente, separada por um muro, vejo a esquina à minha frente, entre o presente e o futuro. E aquilo que quero ser, dobrando essa esquina que me leva mais além, só serei se desprender o que me amarra e domina antes do dia nascer. Albino, tira um bocadinho o ar, como muitas vezes eu digo. Eu gostaria de dizer que tenho pena de não saber dizer bem poesia. Eu gostava muito... Mas sabe que escrevê-la? Mas gostava muito de dizer poesia como eu conheço muita gente que o faz e a Conceição também. Muito obrigada. Eu gostava mesmo. A poesia não é por acaso que deve ser dita, não é? No entanto, eu fui professor de expressão dramática. Eu sei. E aquilo que eu fazia com os alunos era mais à volta da poesia. Era? Então se calhar nunca tentou. Mas pronto, entreguemos, eu isso sou absoluta defensora. Já estou aqui com a minha vaidade toda ao de cima, mas não é por aí. Não é mesmo por aí. Eu sou defensora de que a poesia deve ser apenas entregue a quem a sabe interpretar, porque ou se sabe interpretar e descobrir o que lá está e ajudar os outros a que a percepcionem e que integrem e que se deixem influenciar e inundar por ela, ou então muitas vezes é suicídio, não é? Do próprio poema. Isso não. Para quem o escreveu, olha, este poema que é curiosíssimo, belíssimo, que eu acho que tem a ver com aquilo que eu disse, mas podia ser interpretado também. Foi escrito antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril este poema? Depois de... muito depois. Pois, não é necessariamente. É que poderia também ser interpretado como o Dia da Liberdade que há de chegar. Também podia ser interpretado. Se fosse um poema antes do 25 de Abril, aqui diz claramente aquilo que quero ser. Eu vivi o antes 25 de Abril numa idade muito jovem, com 17, julgo eu. Teria 17, 18 depois já não dava para ter essa vivência tão profunda. Pronto, então nós vamos continuar e concordamos que realmente este poema em que fala na palavra parado à esquina do tempo, inclusivamente numa esquina que está polida de tanto encostar, como diz o seu poema, porque lá se deixou parado, estava a conjecturar, estava a perceber qual era realmente o rumo, porque nunca deixou de ver à sua frente o trilho do homem poeta. Deixou? Não. Mas este poema terá sido escrito numa altura em que o estado de alma era muito particular. Era um estado de alma muito particular. Mas os poetas são propensos, não são? Hoje, quando eu leio esse poema e outros, questiono-me, fui eu que escrevi isto? Fui eu realmente que escrevi? Mas foi, não foi? E ele cá está. Portanto, essa determinação interior de o que eu quero ser, é por este caminho que eu vou. Aliás, diz isso. Sim. Até cheira a José Régio, não vou contigo. Sim, exatamente. Num dos poemas que escreve, há uma das coisas que pode ser uma banalidade falar nelas, mas eu não acho quando encontro no poeta que tenho comigo à minha frente nesta noite, essa explosão de palavras. Sim, é assim, eu nunca subi muito na vida, mas o que subi foi sempre a pulso, foi muito a pulso, e talvez isso se venha a refletir um pouco neste poema e noutros.
As dificuldades da vida expressam sempre e mostram-se sempre. Por detrás de um poema há sempre alguém que o escreve. Eu sei que no caso do Albino Dias, já ia chamar Teixeira, mas agora vamos para o Albino Dias, não é que esteja errada, mas Albino Dias é o nome mais conhecido e é esse que eu quero que repetir muitas vezes esta noite. Albino Dias não tem a preocupação de se projetar nos poemas enquanto sujeito real. Exato. Não é? Embora escreva na primeira pessoa, o que lhe interessa é, e tem coisas curiosíssimas das quais falaremos daqui a pouco, a sua preocupação é realmente, além de esvaziar a alma com algum problema, alguma sensibilidade, alguma emoção própria do momento ou da época, tem particularmente a intenção de partilhar aquilo que adivinha nos pensamentos, emoções e sentimentos dos outros. Sim, tentando dar voz Sim, a esses mesmos sentimentos. Exatamente. E por isso as palavras são indispensáveis. E tenho um poema que eu acho fervoroso. E a palavra não é casual na minha boca. É a mesma palavra que eu escolho exatamente para dizer isso, porque tenho um poema em que diz: não me levem as palavras. Porque as palavras são-lhe tão caras, fazem tão parte integrante de si, fazem parte, é da sua própria riqueza pessoal. Diz que nunca foi homem de muitas posses. Não, tem as palavras. E é isso que nós vamos ouvir. Não me levem as palavras. E eu nem pedi música para este poema. Acho que a mensagem tem de ser passada com muita solidez, muito lavada, e não é precisa música para nos ajudar a voar com as palavras. Se por castigo ou maldição um dia eu ficar sem nada do que o destino me pôs na mão e me levarem toda a riqueza que por mim foi conquistada, ou até toda a grandeza que fez de mim o que sou, não me levem as palavras. Elas são tudo o que tenho. Com o que descrevo o que sinto, de onde vim, para onde vou, as emoções que retenho, as mágoas que me apertam como a fivela de um cinto e as ânsias que em mim despertam em cada dia que amanhece, num fervilhar de ilusões que me trazem preso à vida, como o ar preso aos pulmões. Se um dia, por castigo ou por grande maldição, me levarem tudo o que tenho, deixem as palavras comigo. Elas serão a razão de um viver que, mesmo adverso, não rejeito nem desdenho. O bem maior é o bem maior, a palavra. Olha, parabéns por este poema, porque realmente, além de ser a ferramenta da expressão pessoal, são sempre, são aqui mais do que ferramentas. As palavras aqui são mais do que os veículos de que serve, são também uma espécie, aquilo que eu disse há pouco, uma razão de viver. Sente mesmo assim a palavra. Sem escrever ficava incompleto. Sim, muito. Julgo que ficaria muito incompleto. Escreve com muita frequência? Quase todos os dias. Muitas vezes é a primeira coisa que faço. Muitas vezes antes do pequeno almoço, levanto-me, sento-me no sofá, escrevo sentado no sofá e escrevo ao telemóvel. Ai, que engraçado. Escrevo tudo com o telemóvel e depois passo para o computador. Muito bem. E foi sobretudo a partir de 2014, que eu sei, que escrevia naquela altura com um pseudónimo. Eu acho muita piada a isto e quero referi-lo. Porque, primeiro, eu sei que até já utilizou também um feminino, um pseudónimo. Eu nem sei se é de chamar de pseudónimo, se é de chamar de heterónimo. E já falamos nisso, e vou-lhe dizer porquê. Mas falemos primeiro deste que eu considero um pseudónimo. O Gonzaga Gaduncho. Tem um nome curiosíssimo. Parece que nós vamos ouvir algum poema mais brejeiro, mais malandreco, e não é o caso. Realmente não admira que sinta isto sobre as palavras, porque nunca escondeu-se sempre para pretender uma avaliação independente dos outros, acho eu. Nunca foi para esconder a sua própria identidade.
Não, na altura eu tinha muitas incertezas. É isso. Eu tinha muitas incertezas relativamente a se as pessoas gostavam, se não gostavam. E a expor-se era assim um bocadinho o medo do ridículo. Exatamente, o expor-me. Depois também, como eu sei que as pessoas têm uma certa tendência a ver a pessoa, quem escreve, refletir-se naquilo que escreve ou espelhar-se naquilo que escreve. Não, consigo não. Consigo não. O eu não tem nada a ver, o eu real, Exato. eu, Albino Exato, Dias, mas, não tem nada a ver com o sujeito lírico presente. Principalmente o facto de eu ter aquela incerteza, será que as pessoas se interessam por isto? Não é? Eu não quis dar a cara, no imediato. Pronto. Olha, e já agora queria só concluir dizendo que quem me pediu para eu assinar o livro com o meu nome, que eu sugeri que fosse o Gonzaga Gaduncho, foi precisamente o editor do primeiro livro. Era o que mais faltava para escalar, evidentemente. Ele sugeriu isso e a partir daí, pronto... Assumi, exatamente. É porque é verdade que é nítido que... não, agora se calhar é um bocadinho cedo para falarmos disso, porque quero com um outro poema falar do o que vou dizer e não quero dizer agora. Quero apenas aproveitar este Gonzaga Gaduncho, que foi o pseudónimo que escolheu, digamos, aí ainda para, entre aspas, se esconder, esconder-se no sentido de perceber se havia qualidade ou não nos seus próprios poemas, na sua própria palavra, mas nunca descurou uma coisa que eu acho fundamental. Para quem não teve grande preparação académica, ou pelo menos que não teve a que pretenderia, nunca deixou de estar ligado aos grandes mestres. E sei que David Mourão Ferreira, Amada Negreiros, grandes poetas do passado, estiveram o Zé Régio, Torga, e o Zé Régio vê-se, bem, o Torga também se vê, e por isso quando nós estamos às vezes escondidos atrás da palavra, não estamos bem, porque a gente vai lá, começa a perscrutar e descobre lá o eu real, como este parado no tempo. Eu acho que falava mesmo do Albino, mas não é isso que eu quero perguntar. O que eu queria dizer aos ouvintes é que o Albino, como já referiu, foi professor da expressão dramática. E nós vamos ouvir aqui agora um grande amigo, que é um homem que dramatiza como ninguém e que diz este poema de uma forma fabulosa. Então, é isso, um inédito, nem é dos livros. De Albino Dias, o poema inédito, Tudo o que tenho de meu. Cabe num caixote de cartão tudo o que tenho de meu. Uma lata para guardar o meu dinheiro, uma manta rota e suja, roupas velhas e um saco de trapos a servir de travesseiro. Como companhia, tenho apenas um cão. O único carinho que tenho é o seu. E ambos temos o céu e as estrelas como telhas. No corpo, tenho roupas e calçado fora de estação, que me deram em jeito de caridade, por já não lhes darem mais serventia. Carrego na alma montanhas de solidão, e no meu dilacerado e fraco coração, sentimentos de toda a variedade, que hoje recalco, mas que já vivi um dia. Tenho a indiferença dos que por mim passam, alheios aos que chamam podres da sociedade. Num mundo cada vez mais desumanizado, tenho o olhar inocente das crianças que de mim se abeiram sem receio ou maldade e sem se importarem com o meu cheiro ou sujidade. Tenho um presente de total ausência de esperanças e um passado que recordo com momentos de felicidade. Obrigada, meu amigo Eduardo Roseira, e não agradeci, não sei se agradeci ao Carlos Lacerda há bocado, mas se não agradeci, agradeço agora, muito obrigada pela intervenção que já teve no programa. Eu aproveito para lhe enviar um grande abraço. Eu também. É um dos responsáveis por eu ter continuado, porque
pronto, deu-me O tal empurrãozinho. Exatamente. Ele, a Lourdes dos Anjos. Lourdes Anjos, outras claro. pessoas que os acompanham. Exato, o grupinho que faz esse truque das palavras giras. Olha, antes de, nós temos de referir algumas coisas que me parecem determinantes na sua obra e o tempo voa. Enfim, não podemos mais e tem de ser assim. Há bocado estava a dizer que escrevia sob pseudónimo, como já vimos, do Gonzaga, Gaduncho, mas também assinou como Dulce Paixão. Eu acho curiosíssimo isso, quase que lhe chamava heterónimo, porque na verdade a preocupação que o Albino Dias tem enquanto escritor é não só dar um nome diferente às pessoas escrevendo, mas atribuir-lhes também uma espécie de identidade, uma espécie de reconhecimento através de uma sensibilidade própria, distintiva. E é curioso que num desses passos, e por isso é que eu associo isso a Dulce Paixão, vai exatamente meter dentro de si aquilo que é conhecer muito bem, isso significa ser um bom marido e um homem da nossa sociedade, enfim, um homem apaixonado pelo ser feminino, descobrir o que é a mulher. E há um poema que vai ser dito por uma grande mulher, uma grande voz, a grande voz de uma grande mulher, que justamente se chama Ser Mulher. Então é a vez de Lourdes dos Anjos. Ser mulher. Ser mulher é ter na vida uma missão a cumprir. É ser terra onde a semente faz a vida florir. É ser dor, ser sofrimento, ser força, porto de abrigo, ser força de sentimento e também um ombro amigo. Ser mulher é ser na essência o que melhor há no mundo desde a sua criação. Com a sua persistência procura o amor profundo onde encontra uma paixão. Está na sua natureza viver ternas fantasias com ilusões irreais, mas caminha na certeza de que virão melhores dias para cumprir seus ideais. Ser mulher é carregar alguns fardos bem pesados de tão nobre condição. É ter nascido para amar e ser capaz de pensar com a alma e o coração. Um beijo, minha amiga Lourdes dos Anjos, um beijo grande. E nós continuamos para dizer isto, quer dizer, cá está, esta perspectiva, este lançamento de cabeça num poema sobre o ser mulher, em que nós mulheres, estamos aqui duas, nos redescobrimos ou nos descobrimos, faz parte dessa tal parte, por um lado. A Lourdes veste esse poema na perfeição. Veste, com certeza. Na perfeição. Ela veste tudo. Um grande beijinho para ela também. Um grande beijo também para ela, meu. Cá está o ser mulher. Encaixa muito bem. Aliás, ouvi um poema seu que era quase um falar de amigo da poesia trovadoresca, em que a poesia serve para esses reencontros íntimos, já vimos, porque não nos esqueçamos, o poeta não faz daí. Por mais que não pretenda que o seu eu, a primeira pessoa dos seus poemas, o sujeito lírico presente não seja o eu real, por muito que pretenda, não se esconde sempre. De vez em quando cá o deixa de fora e nós vemos-lo aparecer. E nós vemos muito bem aparecer. Ora bom, aqui foi realmente a minha uma face de alguém que pretende, não como pseudónimo ou como heterónimo, isso é uma discussão que vai ficar para outras ocasiões, que não vamos ter tempo hoje, mas que se permite a palavra, e lá estamos nós no domínio da palavra, esse reencontro íntimo também permite esse reencontro com os tais outros eus que, como eu disse, veste e despe à sua maneira, dando-lhes uma identidade muito própria. E nós vamos ouvir agora um outro poema muito interessante, com um título curiosíssimo, que se chama A Vida que nos Vive. A Vida que nos Vive é um poema fascinante, como os nossos ouvintes terão ocasião de ouvir, porque é uma espécie de um acenar interior, inexplicável, involuntário, será? É uma dúvida que eu ponho, mas dá a sensação que nós às vezes queremos manobrar os fiinhos da vida, mas que afinal é ela que faz de nós marionetas. Então vamos a isso. E de novo os Carlos Lacerda. A vida que nos vive. Além da vida que temos e podemos comandar, há uma vida que nos vive alheia à nossa vontade com a qual nos debatemos. Na nossa visão do mundo, para uns será um Deus a quem devemos venerar.
Para outros, de espírito livre e sem amarras à sua verdade, será talvez o destino regido por leis do acaso, na sua plena essência. Essa vida que nos vive e nos molda a identidade, marcando a nossa existência. Aprendemos desde cedo a ser parte da engrenagem, da construção de valores e de regras sociais repletas de sentido humano. Aprendemos a ter medo, a termos força e coragem, a lidarmos com dissabores e até com gerir os amores, para quando formos pais, não sermos um mero engano, mas do que temos de mais íntimo. A nível das convicções, onde a fé pode ou não existir para explicar o que somos, de onde viemos e para onde vamos, ninguém precisa de lições. Cabe a cada um de nós construir um modelo onde encaixamos essa vida que nos vive. E que por muito que queiramos dessa ideia fugir, será sempre aquela vida que temos. Mas nunca, nunca, nunca a comandamos. É isso, não é? Nós nunca a comandamos, ela é que toma conta dos fiinhos que comandam as nossas vidas, é isso mesmo. Alvino Dias, há bocado estávamos a falar dos grandes mestres da literatura portuguesa que, de certa maneira, comandaram a sua formação ou que implicaram a formação adquirida, e sei que, numa fase talvez mais tardia, também não só os poetas na leitura, mas também os dizedores, como por exemplo, falar do Vilaré, do Mário Viegas. É que também eles sabendo passar a palavra, sabem passar a mensagem. E nós precisamos que os poetas sejam transmitidos. E para passar é preciso que sejam ditos assim. É preciso que a mensagem passe desta maneira. E estávamos a falar um bocado também de alguns dos poetas que influenciaram a sua formação. E um deles, além do Torga, como já vimos, que se vê, falei no Vilaré e no Viegas como dizedores, mas o Torga na formação, e há um nitidamente presente, que é o José Régio. Exato. O José Régio tem aqui um poema que não é de calque, nem pensamento, não é plágio, não estou a falar disso, nem sonho, tal coisa, como vamos ver, mas é a convicção a vir ao de cima, é a verticalidade que se afirma nos versos que se escrevem, é a coragem da afirmação. E nós temos um poema que não podia ser dito por mais ninguém, senão por este amigo que dramatiza como ninguém, e que vai dizer não vou contigo. Então, vamos ouvir Eduardo Roceira novamente a dizer não vou contigo. De Albano Dias, não vou contigo. Não vou contigo. Se o caminho que me apontas já o tens delineado, ou foi por ti percorrido, não irei nem que me acenes com doces modos, ou me digas falas mansas ao ouvido. Quero lá saber do teu sentido, do que é certo ou é errado, do modelo de felicidade que por viveres achas que deve ser vivido. Quando tudo o que me importa é resvalar para outro lado, com a minha liberdade para errar. Se for preciso, andar por via torta, com o meu grito abafado, que se lixem os padrões estabelecidos do que é certinho ou normal, que eu de braços estendidos abraço o bem e o mal, e se tenho que morrer como qualquer ser mortal, quero seguir o destino que me ditar a razão, mesmo que isso me faça muitas vezes dizer não. E não foi por acaso que eu falei em verticalidade e falei em coragem, porque a vida exige muitas vezes que nós saibamos e consigamos dizer não. Este poema é belíssimo e realmente todo ele aberto a José Régio, fala-nos nessa verdade única de, mesmo que mostres outros caminhos, eu quero decidir por mim. E quando estava a ouvir este poema, que é para mim um modelo, e aqui já me parece que é o eu real novamente, que é o Albino que está aqui, o autor presente neste poema, que não será o tal eu
embora seja na primeira pessoa, não sei se acerto, se não acerto, mas devo acertar. Ele está aqui inteiro, coerentemente inteiro. O próprio Albino Dias, eu falei nessas palavras realmente de coragem, e acho que este poema é um poema de coragem. E Lourdes Anjos, que fez o seu prefácio, como sabe, disse sobre a sua poesia, e foi uma frase que me ficou e que tenho de repetir aqui ao micro, que na poesia, nos livros, Albino Dias, o autor, vive inteiro e sem máscaras. Eu acho que isto é absolutamente dignificante da pessoa. Claro que todo o prefácio é muitíssimo interessante, mas retirar isto de alguém que o conhece é formidável. Dou-lhe os meus parabéns por ter merecido esta avaliação humana de um ser humano tão grande como é Lourdes dos Anjos. E é da Lourdes dos Anjos que vamos ouvir agora um poema. Ela vai trazer-nos outro poema. Vamos a ele? É isso. Desilusão. Desilusão é quando esperas dos outros aquilo que eles não dão. É quando esperas que sejam aquilo que eles não são. Por isso, não deves culpar quem te possa desencantar. A culpa está em ti próprio por te deixares deslumbrar. Somos às vezes escravos das ilusões que criamos naqueles que conhecemos, mas de alguém de quem gostamos temos menor tolerância, porque àquilo que esperamos damos maior importância. No mundo das relações, que vives com quem conheces ou que julgas conhecer, não semeias ilusões, para que assim não tropeces no que te faça doer. Para que vivas sem mágoas que só te fazem sofrer, deixa que corram as águas e não esperes o que não deves de quem julgas conhecer. Nesta atitude prudente reside a paz interior no campo das relações entre nós e toda a gente. Vivemos com mais amor e menos ressentimento, longe das desilusões. Albino Teixeira Dias. Obrigada, Albino. Muito obrigada pelos poemas lindíssimos que nos deixa, que são seus, palavras suas, mas que agora são nossas. São os nossos poemas e as nossas palavras também, quando lhes damos voz. Muito obrigada. Um grande obrigado a si também por lhe dar voz a estas palavras que passam a ter valor duplo. Exatamente. Passam a ter um duplo valor, exatamente. É mesmo isso. É verdade. Mas ela não diz só isso. Era muito bom que ela pudesse estar connosco, mas estamos a tentar e não tem sido fácil. Mas vamos tentando, está bem? Por favor, Carlos Araújo. Eu vou ler alguns extratos do prefácio que decalcam exatamente o percurso que eu consigo fazer em termos de leitora e confessar que só nos conhecemos hoje, há cerca de meia hora atrás, de uma hora atrás, foi no nosso encontro que nos vimos, e em que essa frase que eu já disse, sem máscaras, que está inteiro e sem máscaras, reparo como mesmo neste poema Desilusão, por mais que pretendamos dar as voltas, por mais que queiramos, cá descobrimos nós, soubemos bem ver e catar as palavras, nós descobrimos realmente o Albino Dias por trás das palavras, por muito que ele pretenda que não, mas está lá. E eu não quero deixar de dizer aquilo que a determinada altura a Lourdes Anjos diz. E diz: Albino Teixeira Dias vive inteiro e sem máscaras dentro de cada poema que escreve, retratando em cada palavra o peso da responsabilidade de ser gente. E diz assim: sobre a sua vida, disse-me o meu querido amigo que era uma vida sem grande história ou com uma história igual a tantas outras. Não me pareceu que fosse bem assim. Mas fui ler e reler e andei de poema em poema e encontrei tanta vida e tanto exemplo a seguir que me apeteceu reproduzir algumas frases suas
perfumadas de poesia que dão força e razão ao pensamento de Félix Azoia. Se as pedras da calçada falassem, dir-me-iam com certeza que a dor surge do nada e no vivê-la se constrói a fortaleza que nos defende de outra cilada. E outro, com os mesmos braços com que tinha abraçado a solidão, abracei a esperança marcada pela desilusão. E ainda outra, não me puxem pelo braço. Não quero ir na corrente da vida, não quero mais do que nela semeei e fiz crescer com carinho. Mas isto é o Albino. Está aqui, afinal. Afinal, deixou-se semear nas palavras, não deixou, Albino. É incontornável. Consegui, com certeza, com certeza. Na verdade, eu sei que tenho essa a pretensão, até entre aspas, de justificação, de que tudo aquilo que escreve não é sentimento vivido. Isso é natural. O poeta ficciona. Não tem de estar em pleno sofrimento, não tem de estar a olhar em permanência à desilusão ou qualquer outra emoção que perpasse pelo seu poema. Mas uma coisa é certa, normalmente, pelos poemas, nós acabamos por descobrir o poeta que lá está e mais descobrir traços de caráter. E a Lourdes dos Anjos não acaba por aqui. Diz: parabéns a Albino Teixeira Dias, e aí vai. Um tripeiríssimo abraço desta amiga que terá muito prazer em dar voz a essa água pura e fresca do encorajamento que é a poesia que escreve. É Lourdes dos Anjos a falar. É ela, com o seu tripeirismo inteiro e a sua figura e o seu caráter também tão nítido e tão real que todos conhecemos. Nós estamos ainda em tentativa de estar com a Lourdes dos Anjos, mas eu sei que ia ser difícil. Mas de qualquer maneira ficaram as palavras dela. E eu não quero de lhe agradecer imenso já o que fez pelo programa, as intervenções que teve no programa. A Lourdes dos Anjos é, com a sua voz, como disse, uma impulsionadora. Quando falou há bocado do grupo que impulsionou, são estes todos, não são? Sim. Da trupe. Exatamente, exato. Nós estamos quase no fim. Eles, com o trabalho que fazem, dignificam muito a poesia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que eles fazem em tantos eventos de que fazem parte e que integram, todos eles, cada um com as suas diferenças, necessariamente, eles estão a praticar aquilo que eu acho que é um ato mais que solidário. É mais do que um ato de cidadania. É um ato heroico. Eu só não os acompanho. Eu gostava muito de os acompanhar e até mesmo de integrar um grupo com aquelas características. Gostava imenso. Mas só não o faço porque tenho uma série de outros afazeres que lhe vão retirando as possibilidades de fazer isso. Tenho outros hobbies que desenvolvo. Exato. Ao nível da música tradicional, faço parte de um grupo de música tradicional. Eu já ouvi isso há bocado, que é muito curiosa. Fazem parte de um resto folclórico, os dois, casal, não é? Exatamente. A esposa é minha colega, já sei. Fazemos parte de um grupo folclórico. Portanto, tem outras coisas. Do qual eu sou presidente da Assembleia Geral. Muito bem. E a minha mulher é presidente da direção e ensaiadora do grupo. Oh, maravilha! E além disso, ainda faço parte de um grupo de música tradicional em Avintes, que é o Pedra da Audiência. Muito bem. Pronto. Qualquer dia isso são atividades que me ocupam. Vai tirando o tempo. Olha, nós vamos rematar com um poema que eu acho que realmente é o laço. É o laço final para a sua poesia. Porque um homem vertical e inteiro, com coragem, que se afirma nesta poesia, não é um homem, nunca é um homem de certezas. É um homem que, justamente, ao contrário, procura a certeza. Masturbei os meus neurónios com montes de interrogações que sempre me acompanharam desde que acordei para o mundo, sobre os deuses e os demónios, que geram fortes paixões nas almas que conquistaram e velam em cada segundo. Não encontrando as respostas que me apoquentam o espírito e me fazem cultivar as incertezas que tenho, prenhas de ambiguidades e de dúvidas inquietas, decidi não virar as costas ao verbo interrogar. Vou interrogá-lo, desde onde venho até ao infinito. Para onde irei?
das abismais divindades que me apontam portas abertas que não sei se escolherei. E se, na saga real e atroz, vislumbrar o que procuro, mesmo que seja ao de leve, deixarei de estar a sós, preso neste quarto escuro, sem que veja luz ao fundo, e me faz com que carregue toda a ausência de certezas que tenho sobre este mundo.